O livro, agora para a nossa divagação, é Outlive, um excelente livro, não tenha dúvida disso. Eu acabei pegando o livro Outlive para ler, para tentar entender um pouco mais sobre a influência do VO2 máximo, algo bem técnico, mas não se preocupe que eu vou abordar inúmeros outros assuntos, técnicos e não técnicos, em relação à longevidade. O cerne do livro é fazer com que você entenda que você precisa focar na longevidade. Não somente no que o autor, o Peter, acaba entendendo com Medicina 2.0. Eu vou tratar sobre isso. Pois bem, o livro ele acaba inicialmente te dando um arcabouço técnico para que você possa ler ele de uma forma nivelada com alguém que não sabe, com alguém que sabe da parte técnica. Então não se preocupe que isso o livro traz inicialmente. Lembrando que a intenção aqui do vídeo é trazer as minhas divagações frente à leitura do livro, que é como eu sempre faço. Vou até te avisar que um dos próximos livros que eu irei postar exatamente esse, para ler como escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, da Francine, e também irei sobre o Einstein, a biografia de Einstein por Walter Isaacson. Voltando, e não menos importante, também falando para você não deixar de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, isso se você já conhece o canal. Senão não tem problema, no decorrer do vídeo você toma a sua decisão. Bom, Outlive traz inicialmente esse arcabouço técnico, já vou falar sobre as minhas divagações. Depois, ele acaba abordando a diferença entre os tipos de medicina 1.0, 2.0 e 3.0. Após, ele acaba trazendo o foco da medicina para a longevidade, também algo que, de acordo com o autor, é muito pouco explorado hoje em dia, frente, claro, à medicina 2.0, que é quando você tem um problema e somente aí que não só você procura um médico, mas que é prudente que você procure, tirando os check-ups anuais que nós fazemos. Ao menos você deveria fazer. Eu estou fazendo o meu por agora. Já devo finalizar talvez próximo mês. Pois bem, e ele acaba trazendo alguns parâmetros para que você entenda o que você talvez pode fazer para evitar algumas doenças que são as que mais matam hoje em dia. Eu vou falar sobre exatamente isso, vou falar sobre as minhas divagações. É um excelente livro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, a primeira divagação, criança só pensa em brincar. Cada fase de nossa vida nós acabamos focando, parece que em setores, em conceitos diferentes. Quando somos crianças, só focamos em brincar. Nada além disso. E tá certo. Bom, quando somos adolescentes, pensamos somente em sair, em curtir a vida. Jovens adultos, primeiro emprego. Jovens, não tão jovens mais, assim adultos, pensando em construir uma família, uma esposa, um marido, os filhos. E quando estamos idosos, pensamos na longevidade, em evitar a morte a qualquer custo. Pois bem, saiba o seguinte, será que com 70 anos é o momento ideal que você pensa na longevidade? Será que você não deveria pensar isso com 30 anos de idade? Porque talvez com 70, 60 anos já esteja tarde demais. Quanto tempo você acaba tendo diabetes tipo 2, por exemplo? Em um ano somente que você vai comer besteira, você de fato não acha que diabetes tipo 2 você acaba tendo, eu não sei qual é o termo técnico, tá? Não sou da área de saúde, contraindo, tendo, depois de comer besteira por 20 anos, 30 anos? Será que não é mais provável que o acúmulo de comidas extremamente açucaradas e falta de exercício e não ter dormido bem ao longo do tempo, é muito mais provável que tenha sido isso durante 20 anos do que um ano isoladamente? Outro ponto bastante importante. Será que você poderia fazer alguma coisa para evitar, sem ser os pontos normais que nós já fazemos, ou
somos recomendados por alto para executarmos, será que a parte genética também não influencia? Será que aquela pessoa que não conhece, um parente, ou se alguém que você já ouviu falar de alguma história, que do absoluto nada a pessoa teve um AVC. A pessoa estava com 64 anos, com a saúde em dia, ia no médico, estava tudo em dia e no absoluto nada teve um AVC. Não existe um AVC do absoluto nada. A verdade é que esse AVC, esse problema cardiovascular, ele foi existindo, ele foi aumentando a probabilidade de ocorrer ao longo de anos. E por mais que seus exames tenham dado positivo, isso aconteceu. Até porque, não necessariamente vou falar sobre isso aqui, não necessariamente os exames que nós fazemos como check-up, eles conseguem olhar tudo. Eles conseguem olhar de forma 100% eficiente. Não é tão simples assim quanto você imagina. Mas não é tão simples assim por muito. A longevidade é um assunto de longo prazo. Quando eu tinha acho que 19 anos, ou 20, não me lembro muito bem, eu acabei morando por um breve período de curto com uma pessoa. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, saí bem cedo. Não somente saí, como eu me bancava, né? Porque as pessoas falam assim, sai com 19 anos. Mas você estava estudando numa universidade, numa outra cidade, e seus pais te bancavam ali minimamente. Não, eu saí de sair mesmo, me bancar de tudo. E fiquei morando um breve período de tempo com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim, o que você está plantando agora, você irá colher daqui a 30, quando estiver 30 anos. E você estará muito bem nessa idade. Você estará muito bem com 40 anos, você estará muito bem com 50 anos. Porque é verdade que a parte financeira da nossa vida, ela também entra nesse aspecto de longo prazo, igualmente a longevidade. Quando eu tiver 50 anos, eu olharei para trás e irei observar tudo que eu fiz para chegar naquele momento muito bem. Como hoje, eu já olho para trás, eu sei que estou muito bem. Eu estou muito bem em relação à média das pessoas. E fico feliz por ter feito o trabalho lá atrás. E vou ficar feliz, espero eu, no aspecto também da saúde. Bom, pois bem, de acordo com o livro, atualmente as pessoas estão morrendo muito mais pelo que ele chama de morte lenta do que a morte rápida. A morte rápida é o imponderável. É quando um carro bate em você e, infelizmente, houve um acidente grave, houve um óbito. Quando você sai na rua e alguém coloca uma arma na sua cabeça e acaba atirando. Isso é imponderável. Você pode acabar adotando algumas medidas para evitar isso? Com certeza. Você pode acabar não saindo tarde da noite numa rua perigosa. Você pode acabar utilizando cinto de segurança quando você está dirigindo, evitar beber, e dentre outras atividades que você pode acabar executando. Mas o imponderável sempre existirá. Essas são as mortes rápidas. Hoje em dia, as pessoas morrem mais pelas mortes lentas, que estão vinculadas a doenças. E principalmente a 4 doenças, que o autor acaba chamando das doenças do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Doença número 1, diabetes tipo 2. Doença número 2, Alzheimer. Na verdade, são doenças neurodegenerativas, dentre elas o Alzheimer. Doença número 3, doenças cardiovasculares e acho que neurovasculares, acho que esse é o termo correto. Qualquer coisa você me corrige aqui embaixo. Se você for da área de saúde e quiser colocar alguma observação, não tem problema, eu não sou da área de saúde, certo? Então pode colocar a sua observação, não tem problema. E quarto tópico, e até se você conhece alguém que já passou por algum desses problemas, porque assim, ou se você passou, você trazer a sua experiência é enriquecedor demais. O quarto tópico, quarta doença, é o câncer. Todos os tipos de câncer aqui, vamos misturar. Essas são as 4 doenças, não em ordem eu coloquei, que mais matam as pessoas hoje em dia, que são as mortes lentas. Doenças que acabam insistindo, ou muito mais voltadas pela predisposição genética, ou até pelo acúmulo de erros
acúmulo de atividades, vou falar dessa forma, que você acabou executando ou deixando de executar como atividade física ao longo da vida. Bom, vamos para a segunda divagação, que é a evolução da medicina. O livro acabou separando a medicina entre medicina 1.0, 2.0 e 3.0. A medicina 1.0 foi muito baseada no teste observacional, adivinhação e deuses. Ou seja, as pessoas olhavam para uma pessoa doente e simplesmente elas tentavam invocar algum deus para que aquela pessoa viesse a se curar. Bom, também adivinhações, eu acho que com isso aqui funciona, talvez tal planta seja melhor. Observação, percebi que toda vez que eu dou essa planta para essa pessoa, algo acontece, então vou continuar dando algo de positivo, acontece em relação a esse sintoma, então todo mundo que tiver esse sintoma, vou dar essa mesma planta. Que era algo muito rudimentar ainda e foi muito calcada pelo Hipócrates. Foi um dos pioneiros a defender a caminhada como um exercício físico e pressupor que algumas doenças não eram derivadas dos deuses. Então, a medicina 1.0 estava calcada aqui e o Hipócrates, na verdade, ele começou a tirar esse caos. Não calcada em Hipócrates, ok? Começou a chamar a atenção. Será que eles não estão vinculados aos deuses, à cura? Será que a gente não pode pensar nisso? Naquele outro critério, a medicina 2.0 tem como base o método científico, a observação que leva à formulação de hipóteses. Porém, tal transição não foi muito bem aceita. É interessante, né? Porque hoje em dia a gente vive a medicina 2.0 e a gente acha que isso é óbvio, mas antigamente não era tão bem aceita assim. Ele até coloca um tal de Ignaz, não sei como é que fala esse nome, que era um médico obstetra. E ele teve uma tese um pouco diferente para a época. Ele se perguntou, será que os médicos que estão fazendo aqui autópsia de manhã, ou seja, uma autópsia, e de tarde, eles estão dando à luz, ou se não até cuidando de uma pessoa que acabou de dar à luz, será que isso não estava vinculado à morte dessas mães que acabaram de dar à luz? Antigamente não sabia da existência de vírus e bactérias. É preciso que você lembre disso. E nesse momento as pessoas jogaram o Ignaz, nem sei se fala assim o nome dele, para ao léu. Eles deixaram ele de lado. Que absurdo você pensar que uma pessoa que faz de manhã uma autópsia, de tarde estaria contaminado com alguma coisa e poderia levar à morte de alguém que acabou de ter um filho. Não tem sentido algum. Sua ideia inovadora não foi bem aceita e os seus colegas acabaram condenando ao ostracismo e morrendo em 1865 em um manicômio. Bom, a medicina 2.0, a qual tem mais atuação, quando a existência do problema. Eu sei que a medicina 2.0, o Peter até chama atenção, que ela também tem atuação para poder prevenir uma doença. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida nisso. Mas ela é mais usada quando existe já alguma doença, quando ela já está instalada, digamos dessa forma, tá? De acordo ao Peter. E o Peter, só para que você saiba, ele é uma pessoa extremamente viciada em longevidade. Ele vive isso. Essa é a vida do cara. Não estou falando daquele bilionário que foca em longevidade, não. O Peter é um médico, mas ele também é viciado. Ele também é viciado no termo, que a gente chama de longevidade. Bom, isso é bom, porque estamos falando com um especialista, né? Talvez você não concorde em fazer tudo que o Peter faz. Talvez você ache um pouco exagerado ele. Porém, é bom que estamos lendo um livro de um especialista que vive isso. Bom, a pergunta é o seguinte: se a gente foca muito mais quando o problema existe, só vamos focar no câncer quando existe o câncer, será que não podemos focar em atividades para evitar o câncer? Eu sei que a medicina tem uma grande evolução com o advento de antibióticos e vacinas, os quais têm sua atuação também antes da existência de certos problemas. Todavia, a medicina atua mais quando da existência do problema do que da remediação do mesmo. De acordo com o Peter, eu não tenho um dado sobre isso, mas me parece que sim, faz muito sentido. Já a medicina 3.0 tenta começar o tratamento antes que exista a doença. Por exemplo, eu estou fazendo agora os exames de check-up e a glicose máxima, se eu não me engano, é 100.
e eu acabei tendo 91. E eu comecei a dieta tem 2, 3 semanas, então provavelmente eu vou ficar bem abaixo de 90 daqui a 3 meses. Eu espero ficar, não sei se é saudável, mas se for, espero ficar até abaixo de 80. Bom, a questão é, uma pessoa diabética, eu não sei se é a partir de 100 ou 200 ou 150, mas vamos dizer que seja a partir de 200. Uma pessoa diabética, ela será considerada diabética a partir de 200. Então, 195, 191, a pessoa ainda não é diabética? Será que a gente não deve tratar essa pessoa muito foco, o mesmo foco do que se ela já tivesse ultrapassado o 200? Será que não deve já tratar a pessoa, pelo conceito da medicina 3.0, mesmo sem a pessoa já ter uma glicose alta, porque estamos falando para a pessoa ter essa mesma saúde daqui a 10 anos? Será que você pode executar alguma atividade para poder prevenir Alzheimer, câncer, ou somente pensar nisso quando você tem um câncer? Imagine como deve ser muito ruim você ter que esperar as coisas acontecerem para você tratar. Imagine que você vai ter um câncer e a partir de agora você começa a fazer alguma atividade. Imagine que você tem... Se um parente seu começa a ter Alzheimer e a partir de agora você começa a pensar no Alzheimer. Só que são doenças gravíssimas. São doenças que ninguém quer ter essa doença. Ninguém quer conhecer uma pessoa próxima que tem essa doença. E nem que a pessoa não seja próxima. A pessoa tem um câncer. Você para a sua vida para tentar resolver isso. Bom, até porque a medicina 2.0, de acordo com os dados, apresentou um ganho pequeno em relação à expectativa de vida de pessoas quando falamos da taxa de mortalidade desde 1930. Está aqui na página 40, assim, vamos com calma aqui, né? Vamos com calma, que eu vou te mostrar. Que é bem interessante esse gráfico até, bastante interessante. Não sei como ele não é mais difundido. Você percebe que a taxa de mortalidade, se você acaba tirando as 8 doenças que conseguimos controlar, e ainda bem que conseguimos controlar com o uso de antibióticos, você percebe que a taxa de mortalidade meio que ficou quase que a mesma coisa. Ou seja, quando tiramos essas doenças que nós controlamos com antibióticos, a taxa de mortalidade não mudou muito. Óbvio que os costumes, as atividades as quais nós fazemos, tanto para ruim como para pontos positivos vinculados à longevidade, não são as mesmas de 1900 para século 21. Em 1900 as pessoas tinham muito menos ansiedade, provavelmente as pessoas comiam muito melhor, pensando numa pessoa que tinha algum recurso financeiro, vale salientar, do que uma pessoa que hoje em dia tem recurso financeiro. A pessoa de fato hoje em dia tem mais ansiedade, isso pode gerar alguns problemas como depressão, etc. Isso pode acabar fazendo com que a pessoa durma mal, e a pessoa coma alguma besteira. Mas também a pessoa hoje em dia tem muito mais acesso à informação, sabendo que a atividade física ajuda bastante, evita que você acabe tendo problemas como diabetes tipo 2, etc. Enfim, no ponto aqui é o seguinte, para que não você coloque esse gráfico como uma verdade. Meu Deus, não mudamos nada da taxa de mortalidade, mesmo com o advento da ciência, da forma como ela é hoje em dia, e a medicina como é hoje em dia. Não é tão bem assim, tá? Esse gráfico é só uma curiosidade que eu quero trazer para você, então calma. Bom, terceira divagação, a expectativa de vida não é ter mais vida. É bem interessante que quando eu converso com alguém e falo assim, poxa, seria muito bom se a gente aumentasse a nossa idade biológica, o quanto nós conseguimos viver. Seria muito bom se a gente conseguisse viver mais. A pessoa diz para mim assim, mas nós aumentamos a expectativa de vida. São coisas diferentes, são coisas bem diferentes. A expectativa de vida é uma média das pessoas quando elas acabam vivendo ao longo do tempo em relação àquela sociedade, àquele país e por aí em diante. Mas aumentar a idade biológica do ser humano, na verdade, é buscar o limite, ultrapassar o limite da idade biológica que nós temos hoje em dia. Não sei quanto é, nem sei se a medicina tem isso muito bem fundamentada, né? Mas vamos dizer que seja mais ou menos uns 135, 136 anos, 132 anos. Será que a gente não consegue prolongar para 170, 200 anos? Então, daqui a 10 anos vamos começar
a enxergar cada vez mais, a gente ultrapassar a partir de talvez algum medicamento, algumas pessoas vão dizer por alteração genética, que já entra, né, já acaba enveredando para um assunto meio delicado, mas é verdade, é que nós não aumentamos a nossa idade biológica ao longo do tempo. E assim, se sua mãe, seu parente, alguém que você ama, ou se você tem 60, 70 anos, eu vou te dizer, com certeza, você gostaria que as pessoas encontrassem esse dado, essa informação. Quando eu estudei biologia na escola, as pessoas sempre falavam de um tal do telômero. A telomerase talvez venha a ser uma das alternativas e por aí em diante. Bom, ainda não se tem essa informação. A vida não é somente o seu maior, mas talvez seja o seu único patrimônio. Vivo ou morto com Alzheimer? Qual é o conceito de estar vivo? Esse conceito ele foi mudando ao longo do tempo. Talvez ali em 1800, se você caísse no chão e seu coração parasse, você já era considerado uma pessoa morta. Hoje em dia, não necessariamente. Uma pessoa que cai hoje em dia no chão e o coração para, você chega com um desfibrilador e você coloca no coração da pessoa, parece, se a gente fosse jogar para 1800, uma magia, e a pessoa voltaria à vida. Estávamos renascendo uma pessoa. Hoje em dia o conceito de morte fica muito mais vinculado à morte cerebral. E agora eu te pergunto, então Alzheimer é uma morte cerebral? A pessoa está morta? Porque no Alzheimer, eu sei que não, tudo bem, de acordo com o conceito atual, não é isso que é considerado, mas eu chamo atenção a esse ponto porque no Alzheimer você acaba perdendo a consciência. Imagine como deve ser muito inconveniente você ter ali 70, 75 anos e ter um diagnóstico de Alzheimer. E você ter a consciência que daqui a 5, 2, senão amanhã, você não terá mais a consciência que você é você mesmo. Será que isso já não é uma morte? Bom, o autor até disse que sabe que a variante, de acordo com o autor, não sei se isso está comprovado na ciência, variante ApoE4, que é um alelo do gene ApoE, bem técnico, aumenta o risco de desenvolver Alzheimer. Será que, pelo conceito da medicina 3.0, você não é que permite, você abre mais a margem para que as pessoas possam fazer esse estudo genético e verificar se eles não têm, por exemplo, o ApoE4 ou algum outro gene específico que provavelmente aumenta a probabilidade que a pessoa tenha alguma doença X. Por um lado, algumas pessoas defendem isso, pensando no quesito longevidade, você poder executar demandas já com 30, 40 anos para poder evitar o Alzheimer. Por outro lado, muitos dos médicos acabam comentando que isso é muito ruim, porque isso aumenta bastante a ansiedade. A verdade é que os dois lados estão certos. Essa é a verdade. Bom, domínio da medicina 3.0, exercício, dieta, sono, saúde emocional e medicamentos. Achei bem interessante da saúde emocional que o autor colocando aqui. Mas eu vou focar em dois, dieta e medicamentos. Também achei interessante a parte de medicamentos que eu pensei que ele não ia abordar. Tem muitos médicos que não defendem medicamentos, né? Eu descobri recentemente que um parente meu acaba tomando um remédio para poder controlar o colesterol, porque sempre foi alto. Talvez seja alto por outros motivos hoje em dia, talvez. Porém, o ponto é, desde criança sempre foi alto. E pensando nisso, nesse caso, esse parente talvez tenha que utilizar sim medicamento, porque é uma situação dele mais excepcional, mas o autor acaba defendendo a utilização de alguns medicamentos, independentemente se você tem alguma predisposição genética ou se você já apresenta algum indicador muito fora do padrão, principalmente para a sua idade e o seu sexo, né? Se você, o feminino e o masculino. Bom, no que tange a dieta, o autor chama a atenção que não existe nada milagroso. Cada pessoa, nem sei se a medicina chama sexo ou é... Bom, eu não sei muito bem. Bom, o
o autor acaba chamando a atenção em relação à dieta, bem interessante o médico abordar sobre isso, que não existe dieta milagrosa. Eu vou abordar absolutamente tudo sobre isso aqui, só aproveitando o ensejo. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, apertar o botão de se inscrever. E, se você achar que alguém vai gostar desse assunto, é compartilhar para essa pessoa, tá bom? É somente se você agregou uma coisa para você até agora. Senão, vamos voltar. Bom, a questão da dieta, o autor chama a atenção que cada corpo pode acabar reagindo, vou usar esse termo, respondendo, na verdade, de uma forma um pouco diferente. Portanto, não podemos afirmar que existe uma dieta perfeita. Até os estudos que acabam afirmando alguma coisa sobre algum alimento ou outro não são tão bem assim. A própria nutrição decorre de dois tipos de estudo. Os estudos da área da nutrição, né? Epidemiológicos e ensaios clínicos. O epidemiológico é um estudo focado em buscar dados com os colaboradores para tentar cruzar os seus hábitos com os seus resultados futuros e com suas respectivas doenças. Mas não é tão fácil assim. Além de nem sempre ser fidedigno. Você se recorda do que comeu semana passada? Você dormiu quantas horas semana passada? Comeu quantas gramas de proteína? Contudo, tal sistema é muito bom para investigar causas de epidemia, como tivemos do Covid e como tivemos também uma famosa salvação de meninos que limpavam chaminés, a epidemia de câncer escrotal, que acabou sendo relacionada ao labor deles. Observou que começou a existir uma incidência muito maior de meninos com câncer escrotal e percebeu que a maioria deles estavam vinculados à profissão que estavam limpando um chaminé. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Naquela época falaram, opa, então deve ter algum sentido. A hora de estudo também ajudou muito na luta contra o tabagismo e o uso de água potável. Isso é muito bom. Porém, toda correlação é uma causalidade? Não é. Correlação não é causalidade. Então, correlação. O número de baleias do Atlântico vem aumentando e, igualmente, existem um maior número de crianças passando fome na África. Quer dizer que as crianças passando fome na África têm alguma relação com o número de baleias no Atlântico? Não tem, nem toda correlação é uma causalidade. Comer carne triturada pode gerar câncer de verdade? Comer mais nozes te faz viver mais? Afinal, o vinho é bom ou ruim para a saúde? Existe um número maior de pessoas que morrem por comerem pão. Logo, pão é um vilão? A gente pode pegar essa correlação e gerar uma causalidade? Uma grande curiosidade que as pessoas ficam muito confusas é o vínculo do tabagismo com o câncer do pulmão no início da década de 1950, que fez com que tivéssemos 9 critérios para variar essas correlações epidemiológicas e talvez direcionar para uma causalidade. É o método de Brantford Hill, não sei como é que fala o nome dele ao certo. Bom, o ponto é o seguinte: nem toda correlação gera causalidade. Essa forma de estudo é muito melhor para você identificar epidemias, mas talvez você consiga verificar algo que a sociedade está fazendo que está gerando alguma doença. Porém, o que acontece é o seguinte: nesse método do Brantford, essa parte do tabagismo, um fumante tem entre 1.000 a 2.500% de desenvolver câncer de pulmão. Já um estudo alardeado em 2017, pouco tempo, da Escola de Saúde Pública de Harvard e OMS aponta que o consumo de carne vermelha e carnes processadas aumenta o risco de câncer de colo. Sabe quantos por cento? 1.000%? 5.000%? 100%? Que seja? Não, 17%. Por esse mesmo método. Será que a gente pode gerar uma correlação, causalidade, essa parte da carne, utilizando esse mesmo método? Que nem a gente utilizou no tabagismo, que era 1.000 a 2.500%. Eu costumo fazer jejum uma vez na semana, esse é um jejum bem leve, de 14 a 16 horas. Já fiz jejum de 24 horas uma vez, somente para poder testar. Provavelmente farei um pouco maior, mas não é para você seguir meu exemplo. Eu estou fazendo por uma coisa bem específica, sempre faço depois de uma ingestão muito grande de comida. Estamos num período agora festivo, então estou comendo mais e vou usar o jejum em algum momento ou outro. Quando eu falo usar, é usar mesmo o tempo correto, porque o que eu quero dizer, jejum é uma ferramenta
Não é um estilo de vida. Você não fica em jejum, não faz jejum de 36 horas 2 vezes na semana para a vida inteira. A não ser que você conversou com seu nutricionista enfim, eu não sou da área de saúde, né? Mas jejum é uma ferramenta. Você precisa saber como utilizar essa ferramenta. Você não chega no médico, você pega o bisturi do médico e você usa. Você não chega para um engenheiro e pega o software dele e faz os cálculos para poder construir uma casa. Não, você deixa o engenheiro utilizar o software, você deixa o médico utilizar o bisturi. Mesma coisa para a nutrição aqui, ou um nutrólogo. Você não utiliza a ferramenta de jejum ao bel prazer. Existe uma orientação para utilizar de acordo com a finalidade por um tempo específico. Não é estilo de vida. E é uma ferramenta. E é uma ferramenta que você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Saiba disso. Você tem que tomar cuidado. Eu utilizo. Um dia antes acabo comendo um pouco mais. Então eu utilizo para poder descansar mais o corpo. Vou usar esse termo. Talvez até chegar no processo de autofagia. Teria que ser um pouco a mais. Mas assim, eu já faço atividade física. Estou fazendo uma dieta, faço bastante atividade física. Eu acabo jogando tênis, corro, faço musculação. O que mais? Eu sei que eu faço mais coisa. Mas o ponto é, eu faço bastante atividade física. Vamos para o 7 de divagação. E eu preciso falar mais sobre o VO2 máximo. Vou até para a página aqui 229, porque essa página é bem interessante. 229, 230 do livro, 230 eu quero que você foque. Bom, não sei se você sabe, mas o fato de você aumentar o VO2 máximo, isso faz com que você tenha um desempenho muito maior. Isso faz com que você provavelmente tenha uma melhor longevidade. Melhor tempo de vida, na verdade. Você fuma, não sei se você fuma, mas você acha que fumar faz mal? Bom, um tabagista tem um risco de 40% maior de mortalidade por qualquer doença. Uma pessoa com VO2 máximo abaixo da média de sua idade e gênero tem um dobro de risco de mortalidade do que uma pessoa com alto condicionamento físico. 2% das pessoas enquadram-se nessa condição. O ponto aqui é o seguinte: essa imagem desse gráfico, dessa figura que eu te mostrei, ela acaba fazendo o seguinte: um risco de mortalidade para indivíduos com condicionamento físico variado e com comorbidades específicas. Então, a tabela apresenta o risco de mortalidade para todas as causas por diferentes níveis de condicionamento, em comparação com indivíduos que se enquadram entre os 2% e têm maior VO2 máximo. Então, se você tem um maior VO2 máximo, você está ali nos 2% das pessoas, você está realmente num nível alto, alto condicionamento, comparando com as pessoas que têm um condicionamento físico menor, para avaliar o risco de mortalidade em relação a esse condicionamento físico extremo. Então, tem um condicionamento extremo que eu vou comparar com quem tem alto condicionamento físico, com quem tem adequado, moderado, baixo e mínimo. O mínimo aqui é a sobrevivência. A pessoa que tem um condicionamento extremo, comparado com alguém que tem um condicionamento físico mínimo, o mínimo tem 4 vezes mais risco de mortalidade do que o que tem um condicionamento físico extremo. Então, quando você olha para o risco de mortalidade de comorbidades, doença renal crônica, 49%. Tabagismo, 40%. Ou seja, alguém que fuma e não fuma, né? Diabetes, 34%. Você percebe que se você ajustar seu VO2 máximo, você acaba melhorando muito a sua saúde, principalmente quando a gente acaba comparando com o risco maior de mortalidade de algumas comorbidades. Então, você fumar 40%, mas você melhorar seu VO2 máximo, você acaba evitando o risco de mortalidade, pensando em porcentagem, muito maior. Não estou falando para você começar a comer muita besteira ou até você fumar, não, pelo contrário, eu quero que você coma bem. A parte da dieta, até acabei não falando, o mesmo que o autor disse que não existem dietas perfeitas, que servem para todo mundo, ele disse que assim, existem alimentos como ultraprocessados que, pelo amor de Deus, a gente não precisa nem conversar aqui, né? Eles devem ser evitados ao máximo. Não é que você não possa nunca comer, mas, enfim.
E a parte mais importante desse gráfico aqui é você perceber que se você melhora o seu VO2 máximo, saindo do mínimo, e o mínimo, eu lembro para você que estamos falando de sobrevivência para acho que ele chama de moderado, você acaba diminuindo vezes 2 o risco de mortalidade. Ou seja, um ganho de VO2 não tão alto assim, já faz com que você divida por 2 o risco de mortalidade que você tem em relação a uma pessoa com condicionamento extremo. É um ganho muito substancial. E é um ganho que você consegue fazendo atividade física 2, 3 vezes na semana, por X minutos. Você pode conversar com o médico, ele vai te orientar melhor sobre isso. Ou seja, você vai se esforçar relativamente pouco para ter um ganho de VO2 máximo muito grande, fazendo com que o seu risco de mortalidade caia bastante. Quanto maior o condicionamento físico você buscar, mais difícil será. Só que o ponto que você deve focar é o nível de esforço inicialmente que você precisa ter para sair do mínimo para o moderado. Não é tão grande assim. É você fazer o mínimo que deve ser feito qualquer ser humano para se movimentar. Você pega um ser humano e você mostra para um alienígena, fala o que será que esse animal faz? Ele vai dizer, ele se movimenta muito bem. E você não se movimenta? Você não come bem? Você não busca dormir adequadamente? 6, acho que são 7 o mínimo, 9 horas por dia. 9 horas talvez seja uma exceção de algumas pessoas, mas 7, 8, 9 horas em alguns casos mais excepcionais por dia. Você é um adulto e não busca isso, uma criança precisa dormir mais, tudo bem? Das vezes. Como assim? Eu espirrar aqui, mas calma que eu queria espirrar, não vou espirrar, vamos continuar. Bom, no meu caso, eu acabei fazendo um teste de condicionamento físico mesmo. Eu faço bastante esporte, mas eu corro leve. Eu tô pensando em correr um pouco mais agora. Então, se você quiser me acompanhar, tá me acompanhando no Instagram, que eu vou começar a correr um pouco mais, focado, talvez pensando em alguma prova ou alguma meta específica, muito provavelmente pensando em alguma prova, muito provavelmente pensando em alguma meia maratona. Então, me acompanha no Instagram, qualquer coisa. Isso é interessante, isso é importante até. E saiba que o meu condicionamento físico, por mais que eu não esteja treinando forte, está acima de 50, de acordo ao exame. Ou seja, muito bom. Isso de acordo com o que eu interpretei do exame, tá? Eu levei no médico, porque ele dá 2 dados de VO2 máximo, não entendi muito bem qual é o que eu devo me orientar, e me orientei com o que deu maior. Logo, alto condicionamento físico de acordo ao Peter aqui. Se não for esse o resultado, não tem problema. Se for o outro que eu dei uma olhada, eu estou num condicionamento acima do médio. No meio termo ali entre o médio para o condicionamento alto, que já é muito bom, mas eu espero que eu esteja no alto mesmo. E se eu não tiver, não tem problema. Daqui a 3 meses, a intenção é que eu chegue nele, porque eu estou treinando para isso. Zona de conforto também para isso. Zona de conforto. Z2 é o treino que você deve fazer para sempre, de acordo com o Peter. Zona de conforto é quando você faz uma atividade cardiovascular, e a Z2 é considerado a melhor zona para você treinar. 80% dos atletas treinam na Z2, que, pensando aqui em corrida, você poder correr e conversar com alguém ao seu lado, ficando um pouco ofegante, mas mesmo assim conseguindo conversar. O treino do Z2, ele acaba até consumindo mais gordura do que carboidrato, então se você quer emagrecer, é o Z2, você deve buscar mais. E como eu te disse, se você não conseguir treinar em outras zonas, pelo menos vá treinando na Z2, porque não somente os atletas treinam mais nessa zona, mas é a zona de conforto, a qual ela é muito mais voltada, de acordo com o autor, para a longevidade. Até porque faz muito sentido o que ele diz. A própria Z2, quando você treina, acaba existindo um fenômeno chamado biogênese mitocondrial. Algumas mitocôndrias serão recicladas e outras mitocôndrias elas irão surgir, entre aspas. É um processo de autofagia que existe na célula, essa limpeza na célula, mas não é a autofagia, e sim a biogênese mitocondrial, focado ali mais na mitocôndria.
você acaba pegando alguma mitocôndria que está com algum, vou botar entre aspas aqui, defeito, um probleminha, acaba ajustando ela e algumas outras acabam surgindo para que você fique mais eficiente, você queima mais gordura nesse momento, trabalhando na Z2. Então, eu vou te dizer, você fazer cardio é obrigatório, pensando em saúde. Pensando em saúde. Eu anotei aqui a frase por último do Muhammad Ali, pugilista, luta boxe, tá? Jamais venci uma luta no ringue, sempre venci na preparação. Essa frase tem no livro, eu achei magnífica. Essa frase faz muito sentido. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou das divagações. Se você for da área de saúde, traga uma consideração. Se você não for da área de saúde e tem algum parente ou você já teve algum problema nesse sentido, é bom que você traga. Isso irá enriquecer os comentários. Eu lembro para você, no chat curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se quiser me acompanhar, muito provavelmente nessa luta, aí pela meia maratona, eu não, já vou começar agora esse mês, mas logo em seguida sim. Não deixe de me seguir no Instagram. Eu tenho outros canais também, que eu falo sobre a parte de investimentos financeiros e falo sobre a parte do, às vezes, dia a dia, e também canal que eu falo sobre a parte mais da mentalidade. Não se esqueça desse livro e desse livro que eu vou acabar postando, de Einstein, tá de cabeça para baixo, tudo bem, futuramente. E vou deixar um vídeo aqui no canal de um outro canal que eu tenho, na verdade. Se você quiser conhecer, espero que você assista esse vídeo. Um grande abraço. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.